né, Bel, da minha história profissional, e eu tenho um carinho enorme, e hoje está aqui, já vim outras vezes, mas hoje está ministrando, que não seja eu, que mortifique a minha carne e vivifique o meu espírito, que eu seja instrumento e eu sou totalmente dependente de Deus, que ninguém venha colocar expectativas em mim, porque nós viemos prestar cultos a Deus. Não espere nada de quem vem trazer a palavra, de quem vem pregar. Não sou pregadora, eu venho trazer a palavra, mas Deus ama aqueles que adoram em espírito e em verdade, com o coração contrito. Amém? Eu vou tentar ser breve, meus irmãos. E eu estava na despedida, eu não vim sabendo o que eu ia trazer para você, para nós. Mas Deus nos direciona. Mas para a gente saber, a gente tem que saber. A gente está dando voz ao Espírito. Ele está aqui em nosso meio. Se você clamar a Ele está aqui em nosso meio. Ele está. Se você clamar, você não vai sair da mesma forma que você chegou. Se você chegou aqui triste, abatido, preocupado, você vai sair daqui cheio, transbordando da presença e do Espírito Santo. A presença dele já está em nós. Mas eu vou ler aqui João, porque Deus já estava marcado. Mas a irmã Bel, Deus confirmou através da boca dela que o Espírito Santo ele é consolador. Além de todas as outras qualidades, de todos os outros atributos que o Espírito Santo tem, uma delas é consolador. Aquele Espírito Santo Paráclito, aquele que veio para nos consolar. Porque quando Jesus disse que estava indo, ele disse: estou indo, mas irei pedir ao Pai que mande outro para ficar em meu lugar. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Se assim não fosse, ele não ia dizer que ele mande outro em meu lugar. Então o Espírito Santo está aqui na terra como representante de Cristo. Então isso é motivo de alegria. Então, em João 17, versículo 7. Porém, obra do Consolador. Se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias, é bom que a gente acompanhe. Amém? Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque quem não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco eu vou ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vieis, porquanto vou para o Pai. Então, essa palavra é uma palavra que diz que para que o Espírito Consolador, o Espírito viesse, Jesus tinha que voltar para o Pai. E quando a Bíblia, a palavra nos diz que... Pode sentar, vou citar. Quando ele disse que estava indo para o Pai e que estaria... Foi 17... 16:7, desculpe, me perdoe, viu, meus irmãos?
Isso aqui não é nervoso não, é emoção de estar aqui com vocês. Uma delas é o Consolador. É aquele que nos sustenta, é aquele que nos segura, é aquele que nos carrega pela destra de nossas mãos. Quando eu estava a caminho, recebi a notícia que uma criança faleceu. Quem está sustentando o pai e a mãe dessa criança nesse momento? O Espírito Santo Paráclito, aquele Espírito Consolador. Porque se fosse pela força do nosso braço, se fosse por nós, nem aqui estaríamos. Bel é um sinal, se não fosse o Espírito Santo Consolador, aquele que consola, aquele que está do nosso lado, mesmo quando as lágrimas rolam, ele sabe levar as nossas orações a Deus. É aquele que intercede com gemidos inexprimíveis ao Pai. Hoje, para a gente estar aqui, a gente teve que matar o nosso eu, matar a carne, a nossa vontade. Tantos jovens aqui, eles tiveram que habilitar, abrir mão dos desejos carnais para hoje estar aqui, se alimentando o Espírito. Mas quem fez que ele viesse? Eles vieram acompanhados de Luísa, mas eu vi ele chegando com vocês, Luísa. Mas quem trouxe o desejo no coração dele foi o Espírito Santo. Não existe voz, não existe, não vamos ver o Espírito Santo como um místico. Que eu aprendi um pouco do Espírito Santo e da palavra, porque a gente busca pouco, e o Espírito Santo é o mais esquecido na igreja. A gente fala de Deus Pai, de Deus Filho, e a gente não fala do Espírito Santo, fala muito pouco. Muito se sabe, mas pouco se fala, porque o Espírito Santo é aquele que, se a gente pecar, a gente não tem perdão. Se a gente xingar Deus, a gente tem Ele como intercessor. Se a gente brigar com Jesus, eu não quero saber mais de Jesus, eu vou sair, a gente tem que interceder por nós. Mas se a gente pecar contra o Espírito Santo de Deus, a gente não tem perdão. É o único perdão que é o único pecado que a gente não tem perdão, é quando a gente peca contra o Espírito Santo. Então sejamos vigilantes. E aquele que recebe a Cristo, ele tem o Espírito Santo dentro de você. E quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, a gente se torna outra pessoa. Porque não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. É muito fácil. Eu quero ser crente, é dentro de casa. Eu quero ser crente, é quando eu estiver no meu secreto. Eu quero ser crente quando ninguém vê. Chega, me arrepiei. Quando ninguém vê, é que a gente é o verdadeiro crente. Porque ali a gente não está fazendo aquela oração. Não é que nós somos de fariseus. Eu vou orar porque eu estou na igreja, eu vou me ajoelhar. Você se ajoelha em casa? Você se ajoelha para seu marido ver, para seu filho ver, para o seu pai ver, os jovens, para os pais ver, porque através de você é um canal de bênção, você é uma ponte que vai levar você, alguém da sua família ou sua casa, até Cristo. Não é por acaso que você aqui está hoje, porque Deus lhe escolheu para esta noite, você recebeu uma palavra de Deus. E para não ficar aqui nas palavras, o Espírito Santo, eu escrevi aqui, o Espírito Santo é o nosso maior tesouro. E uma pessoa pode ter. O Espírito Santo é uma pessoa, e duas coisas você precisa fazer para ter o Espírito Santo: tratá-lo como sendo Deus e de uma forma pessoal e íntima. Eu só vou ter o Espírito Santo comigo, porque quando Davi disse: Deus, afasta-te, só não tire, arranca de mim a tua presença. Davi, tudo que fazia, ele convidava que o Espírito Santo acompanhasse. Então, ao sair de casa, Espírito Santo, esteja comigo. Até na hora da gente dormir, a gente tem que pedir: Espírito Santo, esteja comigo. Porque a gente pode ter um sono turbulento, a gente pode ter um pesadelo, a gente pode, quando você acordar na madrugada, é o Espírito Santo lhe chamando, lhe convidando. Ele está sentindo saudade de você na madrugada. Ele está sentindo saudade daquele cantinho que você orava, que você chorava, que você derramava as lágrimas. Ele está lhe acordando para você conversar com ele. Se não tiver palavras, meus irmãos, ele interpreta a sua lágrima. Se não sair uma lágrima, respire. Só faça respirar, porque ele está entendendo. Pedro foi liberto
foi ameaçado por volta da meia-noite. E o que Deus quer fazer na minha vida, o que Deus quer fazer na sua vida, é hoje. E quando Silas e Paulo foi orar e cantar, foi por volta da meia-noite. Quando Ruth foi ao encontro de Boaz, foi por volta da meia-noite. E o Boaz se acordou por volta da meia-noite. E ele não sossegou enquanto ele não resolveu aquele negócio hoje mesmo. Ele disse, quando não é iniciar, a minha filha vá, que este homem não vai sossegar enquanto hoje ele não resolver esta causa. Então, esta sua causa, Deus vai resolver hoje. Ele vai tirar sono de alguém para resolver. Entregue, a gente tem que confiar. Isso é para quem crê, viu? Estava a palavra aqui, foi palavra revelada, porque o Espírito Santo não tinha nada a ver com a palavra de Ruth, mas Deus me levou, porque é por volta da meia-noite. E Deus, o que Deus quer fazer é hoje, é agora, é antes do amanhecer. Deus tem coisa grande para fazer na minha vida e na sua vida. Você vai ser canal de bênção, onde você pisar, a ponta do seu pé pisar. Você vai dizer, você quando chegou, sentiu uma paz. Gente, menino, não leve isso como mérito seu. Leve como que você foi escolhido de Deus para carregar a presença dele. Não é porque a gente é mais bonito, não. Não é porque a gente é bonito, porque a gente é alto, porque é magro, porque é gordo. Não, é porque a gente carrega a presença. E quem carrega a presença muda o ambiente quando chega, o ambiente se transforma. Você já viu quando Jesus chega em algum lugar, o ambiente continua do mesmo lugar? Quando o Espírito Santo, quando você carrega a presença. Quando a gente carrega a presença, meus irmãos, a gente não precisa nem andar com a Bíblia na mão. Você não precisa nem andar com a cara de saia para você mostrar que é crente, porque através do modo que você trata o outro, através do jeito que você cumprimenta o outro, através do que você dá um sorriso. Tem gente que hoje não recebeu um sorriso. Então olha agora para sua irmã, você é especial, eu te amo. Jesus te ama, que bom que você veio. Tem pessoas aqui que estão com o coração sangrando, e pessoas sangrando, pessoas feridas ferem, e pessoas curadas curam. Então que a gente veio para curar vidas, para alcançar vidas através do nosso testemunho. Mas não é para minha honra, não é para minha glória, porque é tudo para a honra dele. Porque quem quiser se exaltar, ele abate e ele não é preso. Ele é aquele que mata e não é preso. É aquele que levanta, ele levanta o abatido, mas também quando ele quer abater aquele que está sendo exaltado, querendo se exaltar, ele abate. Então, como eu falei, no Novo Testamento foi a era do Pai, de Deus Pai, onde Deus se revelou como Jeová. Nos Evangelhos foi a era do Cristo. Portanto, nós hoje temos o privilégio de sermos a geração da era do Espírito Santo. Aquele que a gente chama de amigo Espírito Santo. Consolador. Aquele que intercede. Aquele que pede. Aquele que é nosso advogado. Quantas vezes a gente diz, Espírito Santo de Deus, pode chamar. Clame. Então, quando você estiver na rua, não precisa você gritar, não. Que sai gritando, não. Você no trabalho, você na escola. E quem é, eu vou falar para os jovens, eu não sei se vocês estão ainda na idade escolar, a gente tem que ser obediente. Aleluia. Deus não age na desobediência, meus irmãos. E eu estou aqui hoje pela obediência. Não vou falar de mim, não, porque eu vim falar foi de Cristo. Eu vim falar de Jesus. Mas a gente também tem que testemunhar. Hoje é o aniversário da minha irmã. Hoje todo mundo ia sair. Mas eu disse, não, eu tenho um encontro com Deus. Eu estou escalada para pregar a palavra. Pregar não, eu não sou pregadora. Para falar de Deus. Então eu não ia desfazer um encontro com Deus. Porque a palavra diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será acrescentado. Então eu vim buscar Ele, tudo vai ser acrescentado. A minha família renovada, a minha família restaurada, a minha família aos pés de Jesus. Não importa quanto tempo você está pedindo, continue pedindo, porque Deus ouve, Ele atende o clamor. O tempo que Ele trabalha na minha vida não é o mesmo tempo que Ele trabalha, porque o que Ele leva para fazer na minha vida 8 anos, Ele pode fazer em sua vida em um mês. Hoje, não de repente. Porque quando aquele ladrão estava na cruz, ele disse, Cristo, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Jesus disse, amanhã
comigo no paraíso. Então, não deixe para amanhã. Hoje pode ser o nosso último culto. E a gente está aqui na casa do Senhor agradando, fazendo o que agrada Ele. Então, quando a gente vem alimentar o nosso espírito, a gente está alimentando, agradando a Deus. Eu vou falar aqui. Não vou falar isso não, viu, Jair? O espírito, ele nunca não. Gente, quando você estiver para baixo, porque a nossa vida é que nem literalmente como um coração. Tem altos e baixos. O coração, se ele bater só no compasso só, ou a gente morre ou vai para algum lugar. Não fica do mesmo jeito. Tem que, o que a gente fala, o que a gente ouve, é aquilo que a gente atrai. Se eu vou colocar uma música, nada contra, pancadão, eu vou estar com o espírito de jeito. Eu vou me agitar. Então eu quero uma coisa que me acalma. Porque te abates, ó minha alma, porque perturbas em mim. Espere Deus. Então eu vou buscar músicas que venham me acalentar. Se não tiver palavra, a melhor oração é isso aqui. Olha a palavra. Não sabe orar? Eu não sei orar. Ore a palavra. Deus sabe, vai interpretar, Ele vai saber o que você fala. E Ele vai se revelar. A gente fala, não vou para o lado de profecias, mas a maior profecia está aqui. Quer saber o que Deus tem para você? Tem tudo aqui, resposta para tudo. Para a sua vida. Então, o Espírito Santo, Ele sempre nos aconselha, Ele está conosco, Ele é aquele que nos convence e nos converte do pecado. Quando a gente levanta a mão, quando a gente quer vir, decide vir para a igreja, quem nos convence não é ninguém. Porque se eu não quiser ir, não vou. Mas tem dias que a gente não está afim de ir para o culto, afim é a nossa carne, não quer ir. Mas tem algo que diz, vá. Não diga que é uma voz, não é uma vozinha qualquer não. É o Espírito Santo dizendo que você tem que estar na casa do Senhor. Ele quer falar através de você. Mas não espere nada do pregador, dos louvores, do ministério de louvor. É você que está prestando culto a Deus. Aleluia. É você. E a palavra antes de ir, minhas irmãs, meus irmãos, ele confronta a mim. Ele fala comigo. É tão constrangedor. O amor de Deus para conosco, é tão grande. Que eu disse, meu Deus, eu sou digna de tudo isso. Eu sou merecedora de tudo isso. Porque a gente pega os pensamentos, com palavras, o julgamento. E a gente se esquece que quando a gente aponta o dedo assim para um irmão, tem 4. Porque a palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quando vê um irmão caído, vá lá e ajude. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Então, meus irmãos, aqui está dizendo que Ele é a revelação. Ele é consolador. Ele é aquele que revela através de quem? Do Filho Jesus. Então, quando a gente roga, quando a gente pede, Ele vem, olhe. Está claro que Jesus veio para o mundo e o Espírito Santo veio para a igreja. O louvor a Cristo é para a glória de Deus. E o louvor do Espírito Santo é para a glória de Deus também. Tudo não existe patamares. Pai, porque é a Trindade. Não são 3 pessoas. Não vamos confundir. É Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo vir, Jesus teve que voltar. Ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. E o Espírito Santo veio para o lugar dele. Então a gente tem que clamar. Ele está aqui, no nosso derredor. Peça a Ele entendimento. Quando não tiver entendimento da palavra, tem pessoas, eu já ouvi de irmãos de igreja de muito tempo, que dizem, eu não consigo entender a palavra. Peça sabedoria, peça entendimento. Espírito Santo, por quê? Nós temos o privilégio. Porque aqui está dizendo, Ele inspirou, o Espírito Santo inspirou as Escrituras, gerou Jesus e Maria, que foi... Maria gerou Jesus, não foi com relação de um homem ou uma mulher, foi de quê? Do Espírito. E estava no haja da criação e encheu todos os apóstolos lá em Atos 2. Conselheiro, que é um conselho, peça a ele. Está em João, olha, tem vários versículos, eu não vou prolongar. Está em Isaías 11, versículo 2, João 14, versículo 16, João 15, versículos 26, capítulo 16, 7. Ele é convencedor do pecado. É aquele que nos faz convencer, a gente reconhecer o pecado.
reconhecer e se arrepender do pecado. É o Espírito Santo. Não adianta eu dizer, Alexandre, você pecou, você fez uma coisa errada, e ele tem a convicção que ele estava certo. Não, quem vai convencer é o Espírito Santo. Então ele é convencedor do pecado. Ele é selo do povo de Deus. Nós somos carimbados, nós temos selo da promessa, nós temos a marca da promessa, nós temos o DNA de Cristo. Está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 25, em Efésios 1 e 3. Ele é nosso guia. Olha, isso tudo está no Espírito Santo, mas isso é se a gente buscar, se a gente clamar. Porque a palavra diz que batei e abri-se-vos-á. Pedi. Então, se eu buscar, se eu pedir, eu vou ter. Deus sabe de tudo que a gente precisa. O Espírito sabe, mas a gente tem que abrir a boca. A mãe, porque ele é Espírito de Deus, Espírito do Filho. Espírito de Deus, Espírito do Filho e Espírito Santo. Se eu não pedir uma coisa a meu Pai, Ele vai saber. Ele sabe que eu preciso, mas eu tenho que pedir. Tem coisas que a gente tem que pedir. A gente tem que se humilhar. A gente tem que se humilhar. Para que tanta arrogância? Na minha hora, eu fiquei triste. Eu pedi perdão a Deus porque eu duvidei. E Deus se agrada, sabe por quê? Porque eu confesso. A gente tem que confessar. Deus, eu peguei contra ti porque eu duvidei do que Deus podia fazer. Deus não tinha me falado em sonho que Ele era meu juiz e eu só acreditei quando chegou. Então, independente, Deus revela, Ele é revelador. Ele é espírito de vida, porque quando Ele diz, haja vida e dá o sopro à vida. Ele é aquele que diz, levanta a menina e haja vida. Então declare hoje na sua vida, pelo poder que há no nome de Jesus, vida na sua casa, vida na sua família, vida no seu trabalho, vida onde você não vê possibilidade, você declare vida. Então, o Espírito Santo, ele tem esses todos, ele além de ser onisciente, é aquele que faz todas as coisas, o poder está todinho nas mãos dele. Ele é onisciente, ele sabe, ele tem a plena sabedoria, e ele é aquele que está em todo lugar. Então ele faz, ele vê, e ele faz, ele vê e é pleno de sabedoria. Então nós temos um Deus que tudo vê, que tudo escuta e está em todos os lugares. Ele está aqui, mas se você tiver com pensamento em casa, Deus está trabalhando. Enquanto eu louvo, enquanto eu adoro, enquanto eu estou na casa do Senhor, Deus está colocando tudo no lugar. Creia que quando você chegar no cenário vai estar diferente. Somente creia. E para não ficar nas minhas palavras, para eu encerrar, eu vou ler essa parte aqui. Mais que Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus disse que a gente ia fazer coisas o quê? Maiores que Ele. Maiores. Mas isso eu tenho que estar o quê? Na posição. Quando Saul, Deus também não ama a desobediência, porque Saul, ele foi destronado. Aqui. Saul foi destronado na desobediência, então Deus não ama, então só vai acontecer coisas na vida. Não é que Deus age na troca, não, né? Mas de Deuteronômio fala, aqueles que buscam Deus, as bênçãos nos acompanham, mas aquele que desobedece também tem a recompensa. E o Espírito Santo, ele reprova a desobediência aqui, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, não foi um espírito mau, não foi nada ruim, foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus saiu dele e ainda ia assombrar ele. Por causa de quê? Da desobediência. Deus não tirou o santo dali, porque aquilo que Deus dá, ele não toma. Ele não é mesquinho como a gente não, viu? Que a gente fica, eu lhe dei isso, eu lhe dei aquilo. Deus, ele dá, mas não toma não. E quando Deus dá, ele transborda. Mas também quando você desagrada a Deus, ele cessa. Como ele fez aqui e na vida de Saul. Então, meus irmãos,
Peça obediência, peça sabedoria. Vamos agir com obediência. E os sinais de desobediência na pessoa é quando a pessoa é consciente de que o é certo, mas ele continua fazendo o errado. Isso é espírito de desobediência. Peça hoje, na sua vida, a gente é desobediente, viu? A gente é adulto, criança, adolescente. Peça que ele fale, confesse, Deus, tira esse espírito de desobediência. Eu não posso comprar fiado, o cartão está estourado, eu não posso, Vitória tem um vestido lindo, mas me controla. Isso é domínio próprio. Então a gente tem que pedir, a gente tem que ser. Está no secreto, é você e ele. Você não precisa contar os 4 mundos, não. É você e ele no seu secreto. Quando a pessoa justifica os seus erros, ele faz o errado, mas além disso, ele dá explicação para os seus erros. Ele quer ficar se justificando. Eu fiz isso porque fulano me chamou, porque não sei o que, porque estava bom, mas eu não gostei não, mas eu não fui não. Faz o erro, reconhece o erro, mas fica querendo justificar ou colocando a culpa em outra pessoa que sabe que é a própria pessoa. Isso é espírito de desobediência. E a consciência da pessoa já começou ou já está cauterizada. O que é? Anestesiada, está insensível. Ela faz e já não pesa mais. Não tem mais temor. Aí diz o quê? Não vou fazer mais não. Jesus me perdoa. Eu vou lá, peço perdão a ele. Como lá que eu não vou me aprofundar, então esses são 3 tópicos que a pessoa, sinais de desobediência. A pessoa conscientemente sabe que está errado e continua fazendo erro, cometendo. Quando a pessoa justifica os seus erros, quer justificar. Eu fiz por aquilo, justificando que não tem justificativa. E a consciência que não é consciência. Já é tipo assim, tanto faz como tanto fez. Está cumprindo só tabela. Eu quero ser alguma coisa para o mundo ver e outra coisa quando ninguém vê. Então, que nesta noite seja arrancado do meio de nós, através da oração, todo espírito de desobediência de nossa mente. A nossa mente é de Cristo. Então é eu e você que vai decidir se a gente quer viver no pecado, continuar no pecado, ou continuar usufruindo da bondade, da misericórdia, da presença do Espírito Santo de Deus. A quem você quer servir? Ao Deus do espírito de desobediência ou ao Espírito Santo que habita em mim e em você? Não deixe que o Espírito de Deus se afaste de você, que vá para longe de você. Mantenha, chame, que quando você... Quem já ouviu aqui alguém dizer, mulher, não vai embora agora não? Quando você está aqui, eu sinto uma paz. A gente já ouviu isso? Então a paz não é a gente, é o que a gente carrega. É a presença. Mas a presença, minhas irmãs, eu não tenho que ler só a Bíblia quando eu estou na igreja, quando eu estou no círculo de oração, quando eu postar versículos bíblicos nas redes sociais. É importante? Eu não coloco. Mas além, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orar, meditar e praticar. Aí vai agir. Aí é quando o Espírito Santo começa a habitar verdadeiramente em nós. E onde a gente chegar, a presença vai nos acompanhar. Onde a gente chegar, a gente vai ser. Não tem gente que diz, já vem fulano, misericórdia. Acabou a paz, minhas irmãs. Se eu escutar isso, eu digo, Jesus, pelo amor de Deus, deixa eu cessar. Mas quando diz, menina aqui, vem ali, olha, graças a Deus, ela chegou, ele chegou. Isso é porque o quê? É uma pessoa que carrega a presença. E não precisa dizer, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, não, viu? Porque o Espírito Santo se manifesta. E através de a gente buscar o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Não queira saber que ele ele veio em formato de pomba no batismo de Jesus, mas ele não é uma pomba. Ele fala no vento, mas o Espírito Santo é uma pessoa que está comigo. Você pode passar na rua, Deus pode dizer que você é doido. Eu não nunca vi um crente certo. Crente não é certo. Porque crente ora, louva no cenário de dor, louva na tristeza, louva na alegria, louva na dor. O importante é adorar, porque eu adoro pelo que ele é, não pelo que ele faz na minha vida. Porque se a gente está aqui, é porque ninguém aqui tem vida perfeita. Todo mundo aqui tem algum problema em casa.
todo mundo tem algum problema de saúde, todo mundo está com